Nos últimos dias que antecedem a consumação das profecias bíblicas, o mundo estará envolto em trevas e caos. A profecia, registrada ao longo dos séculos, prediz que Satanás reunirá um exército poderoso para atacar Israel, o povo escolhido de Deus, e tentar frustrar os planos divinos. Esses eventos estão intimamente ligados à volta de Jesus Cristo, que, conforme prometido, retornará para estabelecer um reino de paz e justiça sobre a terra. Jesus, o Rei dos Reis, descerá do céu com grande poder e glória para governar o mundo durante 1000 anos. Durante esse período, Satanás será acorrentado e lançado no abismo, conforme descrito em Apocalipse 20. Um anjo, cujo nome não é revelado, descerá do céu segurando uma corrente e a chave do abismo. Ele prenderá o dragão, também conhecido como a antiga serpente, o diabo, e o trancará por 1000 anos. Durante esse tempo, o diabo não poderá enganar as nações, e o reino de Cristo florescerá em justiça. Esse período, conhecido como milênio, será um tempo de bênção sobre a terra. Israel será o centro do governo de Cristo, e todas as nações virão a Jerusalém para adorar o verdadeiro Rei. O Monte Sião, o local da casa do Senhor, será o centro do governo divino, e a paz reinará. Os animais, que antes eram selvagens, viverão em harmonia com os seres humanos. Lobos, leões e até serpentes venenosas não serão mais uma ameaça. Uma criança poderá brincar com eles sem medo. Porém, após os 1000 anos, Satanás será solto por um breve período. Muitos se perguntam por que Deus permitiria que Satanás fosse libertado após esse tempo de paz. A resposta está no coração humano. Mesmo durante o governo perfeito de Cristo, com Satanás acorrentado e sem a presença do mal, alguns seres humanos ainda carregarão em seus corações a semente da rebeldia. Deus permitirá que Satanás seja solto para testar essas pessoas, revelando quem verdadeiramente está ao lado de Cristo e quem está disposto a seguir o maligno. Satanás, então, começará a enganar as nações novamente. Ele reunirá um exército enorme, composto por aqueles que escolheram se rebelar contra Deus. A Bíblia nos diz que esse exército será tão grande quanto os grãos de areia no mar. Eles se unirão para uma última investida contra Israel e o povo de Deus. Essa será a última batalha antes do fim de todas as coisas, conhecida como a Batalha de Gog e Magog. Com sua liberdade restaurada, Satanás imediatamente começará a trabalhar, usando suas velhas táticas de engano e mentira para mobilizar um exército de rebeldes. Ele percorrerá os 4 cantos da terra, buscando aqueles que, apesar de terem vivido sob o reinado justo e pacífico de Cristo, ainda carregam a semente da rebelião em seus corações. Como um leão que ruge, Satanás procurará os vulneráveis, aqueles que ainda não se submeteram completamente ao senhorio de Cristo. Essa mobilização do exército das trevas será rápida e poderosa. A Bíblia nos diz que a quantidade de pessoas que seguirão Satanás será tão grande que não poderá ser contada, assim como os grãos de areia do mar. Muitos se perguntarão como é possível que, após 1000 anos de paz sob o governo de Cristo, tantas pessoas ainda escolham se rebelar. A resposta está na liberdade que Deus deu ao homem. Mesmo em um ambiente perfeito, o ser humano ainda tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre seguir a Deus ou seguir seus próprios desejos egoístas. Este será o último teste para a humanidade. Durante 1000 anos, as nações viveram sob a liderança direta de Jesus, mas agora elas enfrentarão a tentação final. Satanás, com suas palavras suaves e enganosas, convencerá muitos de que eles podem desafiar o reino de Deus e vencer. Eles marcharão em direção à Terra Santa, cercando a cidade amada, Jerusalém, onde os santos de Deus estarão reunidos. Este será um momento de grande angústia para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Eles verão a vasta horda de inimigos se aproximando, sabendo que, sem a intervenção divina, eles seriam derrotados. Mas, apesar da aparência assustadora dessa última investida, os fiéis de Deus podem confiar na promessa de que Ele os protegerá. A batalha final não será vencida por espadas ou exércitos humanos, mas pelo próprio poder de Deus.
Enquanto o exército de Satanás cerca Jerusalém, o céu se abrirá e fogo descerá diretamente de Deus. Este será um fogo de juízo, um fogo purificador, que consumirá todos os inimigos de Deus de uma vez por todas. Não haverá batalha física, não haverá prolongamento desse conflito. A derrota de Satanás será instantânea e final. Nos dias que antecedem a grande batalha, Satanás, o grande enganador, prepara seu exército com astúcia e crueldade. Desde o momento em que foi libertado da prisão, após 1000 anos de confinamento, sua sede de destruição se intensificou. Agora, mais uma vez, ele estava livre para enganar as nações e reunir as forças malignas que, por escolha própria, decidiram se opor ao reino de Deus. No início, as nações estavam em paz. Sob o reinado justo de Cristo, a terra havia experimentado um período de 1000 anos sem guerras, sem a presença de Satanás para incitar rebeliões. Foi um tempo de restauração e glória, com a justiça de Deus prevalecendo em todos os cantos do mundo. Israel, no coração dessa nova ordem mundial, era um farol de luz e justiça para todas as nações. O trono de Cristo, erguido em Jerusalém, era o centro do governo divino, e todos os povos da terra vinham até lá para prestar homenagem ao verdadeiro rei. Porém, como revelado em Apocalipse, após o fim desse período, Satanás seria solto e imediatamente começaria a enganar novamente. Sua libertação foi um teste final para a humanidade, e muitos, incrivelmente, foram seduzidos pelas suas mentiras. Ele usou todas as suas armas de engano, prometendo poder, riqueza e independência daqueles que decidissem segui-lo. Sua influência foi sentida nas 4 extremidades da terra, e nações inteiras começaram a se afastar de Deus. Satanás sabia que seu tempo era curto. O exército que ele reunirá incluía os descendentes daqueles que haviam sobrevivido à grande tribulação e entraram no milênio. Embora tenham crescido em um mundo governado pela justiça e paz de Cristo, esses indivíduos, por suas próprias escolhas, foram tentados a buscar outro caminho. A rebelião estava no coração de muitos, e eles se juntaram a Satanás em seu último esforço para derrubar o governo de Deus. Nas Escrituras, Gog e Magog são nomes simbólicos usados para representar os exércitos que se rebelariam contra Deus no fim dos tempos. Essas nações, movidas por orgulho, inveja e uma sede insaciável de poder, aliaram-se a Satanás em sua última tentativa de destronar o reino de Cristo. Elas vinham de todas as partes da terra, e seu número era tão vasto quanto a areia do mar. O exército de Satanás marchou em direção a Israel, determinado a tomar Jerusalém, a cidade amada. Satanás sabia que atacar Israel era central em seu plano, pois Jerusalém era o local onde Cristo reinava. A cidade não era apenas o centro geopolítico do reino de Deus, mas também o símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, o pecado e os poderes das trevas. Ao atacar Israel, Satanás não estava apenas tentando conquistar território físico, mas estava tentando destruir o símbolo da vitória de Cristo sobre ele. Satanás reuniu seus generais, os principados e potestades, e planejou o ataque com meticulosidade. Ele conhecia bem a terra, seus pontos fortes e fracos, e usaria cada tática suja em seu arsenal. Com discursos inflamados, ele motivou seus seguidores, prometendo-lhes que, se lutassem ao seu lado, ganhariam a liberdade que o governo de Cristo negou a eles. Os espíritos malignos sob o comando de Satanás passaram a visitar os corações dos homens, sussurrando mentiras e promessas de poder. Por que se submeter ao governo de um único rei? Eles perguntavam: por que viver sob regras quando você pode ser como Deus, livre para decidir seu destino? Essas mentiras, as mesmas que Satanás usou no jardim do Éden para enganar Adão e Eva, provaram ser eficazes mais uma vez. Multidões começaram a se unir a ele, seduzidos pela promessa de independência e poder. O mundo estava à beira do caos mais uma vez, com nações que uma vez adoraram a Cristo agora voltando-se contra ele. Satanás conseguiu o que parecia impossível. Ele havia reunido um exército para desafiar o próprio Deus. À medida que o exército de Satanás se aproximava de Israel, a tensão aumentava.
As forças do mal cercaram a cidade de Jerusalém, prontas para lançar um ataque devastador. Eles se posicionaram em campos e colinas ao redor da cidade, formando uma linha inquebrável de soldados, criaturas malignas e espíritos demoníacos. A paisagem pacífica que havia sido transformada sob o reinado milenar de Cristo agora estava marcada por sombras de destruição. As forças de Satanás tinham uma vantagem numérica esmagadora. O número de soldados em seu exército era como a areia do mar. As nações de Gog e Magog haviam se juntado a ele em massa, trazendo consigo suas próprias forças militares e equipamentos de guerra. Eles marcharam com determinação, acreditando que a vitória estava ao seu alcance. Jerusalém, por outro lado, estava cercada, mas não indefesa. Cristo, o Rei dos Reis, estava no trono, e sua presença era o maior poder de defesa que a cidade poderia ter. Seus seguidores fiéis, aqueles que haviam sido ressuscitados e reinavam com ele, estavam prontos para defender a cidade amada. O exército de Cristo não era formado por armas humanas, mas por aqueles que confiaram plenamente no poder de Deus. A defesa divina mesmo diante da iminência de um ataque devastador. Os habitantes de Jerusalém estavam em paz. Eles sabiam que a verdadeira batalha não seria vencida por armas ou estratégias militares, mas pela intervenção divina. O poder de Deus era inabalável, e a confiança dos santos repousava na promessa de que ele protegeria seu povo. No entanto, Satanás estava convencido de que poderia vencer. Sua arrogância e ódio cegaram sua percepção da realidade. Ele acreditava que, se pudesse destruir Jerusalém, ele finalmente poderia se livrar da influência de Cristo e estabelecer seu próprio reino. Essa era sua obsessão desde o início, ser igual a Deus. A visão profética de João no livro do Apocalipse, João descreve o cerco a Jerusalém com detalhes impressionantes. Ele vê o exército maligno de Satanás se reunindo ao redor da cidade, pronto para o ataque. Porém, antes que qualquer batalha física possa ocorrer, Deus intervém de uma maneira gloriosa. O Apocalipse descreve como, enquanto o exército maligno se prepara para atacar, fogo desce do céu e consome todos eles. Não há batalha prolongada, não há resistência. A vitória de Deus é instantânea e completa. O poder de Satanás é aniquilado de uma vez por todas, e seus seguidores são destruídos. A intervenção divina é rápida e decisiva. A derrota final de Satanás após o fogo consumir seus seguidores. Satanás, o grande enganador, é finalmente capturado. Sua derrota estava prevista desde o início dos tempos, e agora, no clímax da história humana, ele enfrenta sua punição final. Em Apocalipse, lemos que Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali, ele será atormentado dia e noite, para todo o sempre. Essa é a punição final de Satanás. Sua rebelião contra Deus, que começou nos céus quando ele tentou usurpar o trono de Deus, termina com sua completa derrota e eterna condenação. Ele nunca mais será capaz de enganar ou prejudicar a humanidade. Seu reinado de terror e engano chegou ao fim. Após a derrota final de Satanás, descrita de maneira clara e definitiva no livro de Apocalipse, a humanidade entra em um novo estágio de sua existência. O tempo do mal, da dor e da rebelião chegou ao fim. E agora Deus inaugura uma nova era de paz e justiça eternas. É nesse momento que a visão de João nos mostra a nova Jerusalém, descendo dos céus, uma cidade gloriosa preparada como uma noiva adornada para seu marido. A cidade simboliza o local onde Deus habitará com seu povo redimido, uma comunhão eterna, sem barreiras, e um lar onde todos os que seguiram fielmente o Senhor encontrarão descanso e alegria para sempre. A nova Jerusalém é descrita com detalhes impressionantes no livro de Apocalipse, e cada um desses detalhes carrega um profundo simbolismo espiritual. A cidade é cercada por altos muros de jaspe e suas ruas são feitas de ouro puro, tão cristalino que reflete a pureza e a santidade do próprio Deus. João nos diz que a cidade não precisa de sol ou lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua luz. Essa é a cidade onde não haverá mais escuridão, nem tristeza, nem medo,
pois a presença de Deus permeia tudo. A Nova Jerusalém tem 12 portões, e cada portão é feito de uma única pérola. Nos portões estão inscritos os nomes das 12 tribos de Israel, representando a promessa de Deus a seu povo escolhido e o cumprimento da aliança feita desde os tempos antigos. Ao mesmo tempo, as fundações da cidade são adornadas com 12 tipos de pedras preciosas, e nelas estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, representando a Igreja de Cristo, edificada sob o fundamento da fé em Jesus e na mensagem proclamada por seus discípulos. Essa cidade não é apenas um local físico, mas também um símbolo do estado final e glorioso da redenção completa. Ali, Deus estará com seu povo de forma direta e pessoal. A barreira que uma vez existiu entre o Criador e a humanidade, causada pelo pecado, foi finalmente removida. Agora, os redimidos viverão na plena presença de Deus, sem medo ou vergonha. A promessa de ver o rosto de Deus é um dos aspectos mais profundos e significativos dessa visão. No Antigo Testamento, ver o rosto de Deus era algo que nenhum ser humano podia fazer e sobreviver, mas agora, na Nova Jerusalém, os redimidos não apenas verão o seu rosto, mas viverão em comunhão direta com Ele. Um dos elementos mais intrigantes da Nova Jerusalém é o rio da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio é claro como cristal e corre no meio da cidade, trazendo vida e renovação contínua. Ao lado desse rio está a árvore da vida, a mesma árvore que uma vez esteve no jardim do Éden. Na Nova Jerusalém, essa árvore é acessível a todos os redimidos, e suas folhas são para a cura das nações. O fato de que essa árvore agora dá frutos 12 vezes por ano, um para cada mês, simboliza a plenitude e a constância da vida eterna que Deus oferece. Não há mais morte, dor ou sofrimento. Todos os efeitos do pecado foram completamente erradicados, e agora, os servos de Deus vivem em perfeita paz. Na Nova Jerusalém, não há mais noite, pois a glória de Deus ilumina tudo. Os portões da cidade nunca se fecham, pois não há mais necessidade de proteção ou segurança. Não há mais inimigos, não há mais mal, e os reis da terra trazem sua glória para a cidade em sinal de adoração ao Senhor. A Nova Jerusalém é o centro do novo céu e da nova terra, onde Deus reina supremo e seus servos reinam com Ele. Essa é a consumação do plano de Deus para a criação, um lugar de perfeição, paz e alegria eterna. A visão da Nova Jerusalém também nos oferece uma visão de um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. Deus declara: "Eis que faço novas todas as coisas." Essa é uma promessa de renovação completa. O que foi corrompido pelo pecado será restaurado à sua condição original de perfeição. Todas as feridas serão curadas, todas as lágrimas serão enxugadas, e a dor não terá mais lugar na vida dos redimidos. Essa renovação não é apenas física, mas também espiritual e emocional. A criação inteira será libertada da escravidão da corrupção, e a glória de Deus será revelada em sua plenitude. Além disso, a Nova Jerusalém é descrita como a morada dos servos fiéis de Deus, que reinarão com Ele para sempre. Essa ideia de reinado com Cristo é central para a escatologia cristã, pois aqueles que perseveraram até o fim na fé serão recompensados não apenas com a vida eterna, mas também com uma posição de honra e autoridade no reino de Deus. Eles serão sacerdotes de Deus e do Cordeiro, e participarão do governo justo e amoroso de Deus sobre toda a criação. A eternidade com Deus na Nova Jerusalém é o cumprimento de todas as promessas feitas ao longo das Escrituras. Desde o início, Deus desejou habitar com seu povo e ser o seu Deus. Essa promessa é finalmente realizada na Nova Jerusalém, onde não haverá mais separação entre Deus e a humanidade. Não haverá mais necessidade de templos ou sacrifícios, pois Deus estará presente de maneira completa e permanente entre seu povo. O próprio Deus será o seu templo, e a comunhão entre ele e seus redimidos será eterna. O conceito de eternidade na Nova Jerusalém também nos desafia a pensar na natureza da vida eterna. Não é apenas uma extensão interminável do tempo, mas uma qualidade de vida que transcende todas as limitações do tempo e do espaço. É uma vida vivida em plena comunhão com Deus, onde não há mais pecado, morte ou imperfeição.
É uma vida de alegria, paz e realização completa, onde cada desejo justo e santo do coração é satisfeito em Deus. Essa é a herança que Deus prometeu aos seus filhos, e é a esperança final de todo cristão. Na Nova Jerusalém, todos os que vencerem, todos os que permanecerem fiéis a Deus até o fim, terão seu lugar. Eles receberão uma nova identidade, simbolizada pelo novo nome escrito sobre eles, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso indica a relação pessoal e íntima que cada redimido terá com Deus. Cada pessoa será plenamente conhecida e amada por Deus, e eles conhecerão a Deus de maneira completa. Essa é a recompensa para aqueles que confiaram em Cristo e seguiram a sua voz. O lago de fogo, que foi preparado para Satanás e seus anjos, é o destino dos que rejeitaram a graça de Deus. Mas para os que receberam a salvação, a Nova Jerusalém é sua morada eterna. Essa é a grande distinção final entre os que aceitaram a Cristo e os que o rejeitaram. A visão de João no Apocalipse é tanto uma promessa de esperança para os crentes quanto uma advertência solene para aqueles que persistem em sua rebelião contra Deus. O julgamento é certo, mas a salvação também é oferecida a todos os que se voltarem para Cristo em fé e arrependimento. A Nova Jerusalém é o lugar onde os redimidos experimentarão a plenitude da vida eterna com Deus. Não haverá mais separação, não haverá mais saudade, pois Deus estará presente entre seu povo de forma direta e pessoal. Essa é a promessa que aguardamos, a restauração completa de todas as coisas e a comunhão eterna com o Criador. Se você deseja experimentar essa comunhão com Deus, se deseja fazer parte da Nova Jerusalém e da eternidade com o Senhor, coloque sua confiança em Jesus Cristo hoje. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sua promessa de vida eterna é certa para todos os que creem. Digite amém nos comentários e compartilhe essa mensagem de esperança com outras pessoas. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mensagens de fé e encorajamento.